Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: o que foi a campanha das diretas? É considerado como o início daquela jornada de mobilização que entrou para a história do país o dia 25 de janeiro. Por que 25 de janeiro? Porque nesse dia, na Praça da Sé, em São Paulo, mais de 300 mil brasileiros e brasileiras estiveram presentes numa gigantesca mobilização, numa gigantesca manifestação pelas diretas já, no dia 25 de janeiro de 1984, exatamente há 35 anos. Para que nós possamos compreender o que foi a campanha das diretas, é necessário andarmos alguns anos para trás e compreendermos a situação política que naquele momento vivíamos no Brasil. A campanha das diretas é o desfecho de uma longa crise do regime militar. Estabelecido pelo golpe de Estado de 1964, o regime dos generais vivia desde 1973, com a crise econômica mundial que eclode a partir do conflito do Oriente Médio e a disparada do preço do petróleo, o regime dos generais vivia um progressivo desgaste e uma progressiva perda de força política. Essa crise de 73, que abala profundamente a economia brasileira, que provoca não apenas um decréscimo nas taxas de crescimento, mas também crescimento da inflação, da carestia, redução relativa dos salários, crise social, iria empurrar o regime militar, iria empurrar a ditadura para a sua primeira derrota nas eleições de 1974. A partir dessa derrota em 1974, a ditadura buscaria autorreformar-se para impedir que as forças populares, em especial que a oposição de esquerda, conseguisse construir uma alternativa e conseguisse estabelecer um clima de mobilização no país que levasse à derrubada do regime militar. Esse era o medo dos generais, que a crise econômica se transformasse em crise social, que a crise social se transformasse em crise política e que as forças populares de esquerda, nacionalistas, comunistas, derrotadas em 64, viessem a ter força suficiente para derrotar o regime dos generais, como naquele mesmo período histórico havia ocorrido em outros países, especialmente em Portugal. Em Portugal, em 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista é derrubada por uma insurreição militar com forte apoio popular. As Forças Armadas portuguesas se dividiram e uma parte das Forças Armadas, em aliança com os partidos de esquerda, derrubaram a ditadura salazarista. E isso abriu os olhos para o regime militar brasileiro, de que era necessário que alguma coisa mudasse para que tudo continuasse como estava. Era necessário que os generais organizassem a chamada abertura. E os generais, para organizar a abertura, em primeiro lugar, entre 74 e 76, desataram uma feroz repressão contra os dois principais partidos que haviam sobrevivido à chacina contra as organizações da luta armada. Em primeiro lugar, o Partido Comunista Brasileiro, o principal partido da esquerda brasileira naquela época, é chacinado pelo exército, pelas forças repressivas, com 1/3 do seu comitê central morto e desaparecido, para impedir que o PCB, liderado por Luiz Carlos Prestes, pudesse se fazer presente na vida política do país com mais força, com capacidade de liderança, no caso da crise se desdobrar em crise político-social. E também foi reprimido o Partido Comunista do Brasil, com a derradeira ofensiva contra a guerrilha do Araguaia e depois com o massacre da Lapa no final de 1976. A ditadura atacava a esquerda para poder abrir com tranquilidade,
para que as forças de esquerda não pudessem se aproveitar da abertura para construir uma alternativa independente e viável no cenário que se construiria no final dos anos 70. Essa foi a condução dada pelo regime militar, buscar se autorreformar. E para se autorreformar, buscou a compreensão, o apoio, a aliança com os setores do que então se chamava de oposição liberal burguesa. O que era a oposição liberal burguesa? Aqueles setores da oposição que eram contra o regime militar, mas não eram de esquerda. Eram os setores que estavam principalmente alojados no antigo MDB e cujo principal expoente era Tancredo Neves. Buscar um acordo, um pacto por cima para reformar a ditadura sem abrir mão dos seus fundamentos e mantendo a esquerda e as forças populares fora do jogo político. Essa engenharia foi destroçada pela emergência dos trabalhadores na cena política, pelas grandes greves que ocorrem a partir de 1978, cujo epicentro é a categoria dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e cuja maior liderança era exatamente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas grandes greves operárias nascidas em São Bernardo se disseminam pelo país em várias categorias, dando sequência ao renascimento do movimento estudantil que ocorrera a partir de 1977. Essas greves associadas ao movimento estudantil, aos protestos à intelectualidade, a repercussão internacional cada vez mais desfavorável à ditadura militar vai estabelecendo uma fortíssima pressão sobre o regime. A ditadura vai perdendo o controle da sua capacidade de conduzir a autorreforma. Sofre nova derrota eleitoral em 1978, adia as eleições em 1980, realiza eleições manipuladas em 82, alterando as leis eleitorais de tal forma que o partido da ditadura, então chamado de Arena, já renomeado PDS, para tentar apagar o desgaste do velho partido Arena, eleições manipuladas são organizadas em 82 e mesmo assim a ditadura perde a eleição em importantes estados como São Paulo, onde ganha Franco Montoro, no Rio de Janeiro, onde ganha o arqui-inimigo do regime militar, Leonel Brizola, e em outros estados da federação. A ditadura vai perdendo força. E essa força que a ditadura perde começa a ser acumulada pelos setores populares. Os setores populares vão crescendo na sua influência nacional. Vão crescendo, em especial, por conta da fortíssima mobilização popular que se inicia, repito, a partir das greves operárias de 1978 e que se repetiriam em 79, 80, 81, 82 e que se desdobrariam em grandes lutas contra a política econômica da ditadura no ano de 1983, incluindo a primeira greve geral depois do golpe militar. No dia 21 de julho de 1983, a classe trabalhadora faz uma greve geral que, em especial, paralisa São Paulo. São Paulo fica inteiramente paralisada em protesto contra um decreto salarial da ditadura que estabelecia maior arroxo dos salários. Essa mobilização da classe trabalhadora, essa mobilização popular que se alastra para os setores médios, que se alastra para profissões como professores, por exemplo, vai permitindo que a esquerda recomponha seu espaço político, amplie seu espaço político e comece a disputar com o próprio regime militar para onde penderiam os liberais, a chamada oposição liberal burguesa. A oposição liberal burguesa começa a se dividir. Um setor dela continua a ter como principal objetivo negociar a abertura com os militares, buscando expandir essa abertura e estabelecer de forma progressiva um regime democrático liberal clássico. Mas um outro setor da oposição liberal, cujo principal expoente era Ulisses Guimarães, e outra grande figura pública era Teotônio Vilela, senador que vinha da Arena, mas que havia rompido com o regime militar, participado da campanha da anistia em 79, era outro expoente que se deslocava da oposição liberal para um acordo com as forças populares. Essa divisão da oposição liberal, a partir desse espaço que as forças populares vão conquistando graças ao ascenso da mobilização da classe trabalhadora, vai criando um outro clima no país, no qual passa a ser possível uma saída democrática profunda, uma saída democrática radical, que não tivesse baseado, que não fosse controlada por cima
por uma transição conservadora manipulada pelo regime militar em aliança com o setor mais atrasado da oposição liberal, representada por Tancredo Neves. O ato falho, Fernando, é porque Fernando Henrique Cardoso apoia a fração de Tancredo Neves. Assim como o Partido Comunista Brasileiro, a maioria do Partido Comunista Brasileiro, também apoia a alternativa representada por Tancredo Neves, que era um acordo com o regime militar para organizar a transição. Do outro lado, as forças populares, partidos de esquerda e, em especial, o Partido dos Trabalhadores, recém-nascido, em aliança com um setor do MDB liderado por Ulisses Guimarães, com personagens como Teotônio Vilela até 1983, quando morre Teotônio Vilela, esse outro setor vai impulsionando uma confrontação aberta com o regime militar na busca de uma saída democrática de massas. E essa saída democrática começa a nascer quando o então deputado MDBista Dante de Oliveira apresenta ao parlamento uma emenda que convocava eleições diretas para presidente da República para o ano de 1985, determinando que o governo de João Figueiredo era o último governo da ditadura e que em 85 haveria eleições diretas para presidente da República. A ditadura refuta esse caminho, não aceita esse caminho, mas a aliança entre as forças populares e o setor mais avançado da oposição liberal decide colocar em campo a campanha das diretas. O primeiro ato, a bem da verdade, não foi aquele realizado na Praça da Sé no dia 25 de janeiro de 1984, embora esse ato da Praça da Sé tenha sido o mais relevante, tenha sido o mais marcante no início da campanha. O primeiro momento da campanha das diretas ocorre por convocação do Partido dos Trabalhadores no dia 27 de novembro de 1983. E ao palanque convocado pelo Partido dos Trabalhadores começam a se somar lideranças liberais e também lideranças do MDB que até então caminhavam com a opção da autorreforma da ditadura, como a exemplo de Fernando Henrique Cardoso, que naquela tarde do Pacaembu, do dia 27 de novembro, comparece ao palanque das diretas convocado pelo Partido dos Trabalhadores. Naquele mesmo dia, 27 de novembro, morreria Teotônio Vilela, no mesmo dia em que o PT convocava o primeiro ato das diretas. A partir daquela manifestação no Pacaembu, em São Paulo, na frente da Praça Charles Miller, tem-se início um movimento para organizar uma campanha das diretas efetivamente pluripartidária, que envolvesse os movimentos sociais e que ganhasse as ruas do país. O setor da oposição liberal favorável a esse caminho da mobilização de massas pelas eleições para presidente da República se fortalece, ganha espaço, repito, atrai personagens como Fernando Henrique que estavam para o lado de uma negociação com a ditadura. Essa campanha, a hipótese dessa campanha, o projeto dessa campanha vai unificando o conjunto da esquerda, embora a maioria do Partido Comunista Brasileiro continuasse muito crítico à campanha das diretas e favorável à negociação com o regime militar. Ainda que houvesse essas divergências no campo democrático, no campo progressista, vai ganhando força o projeto de mobilização pelas diretas e se chega a um acordo de de organizar uma agenda de mobilizações cujo início seria em São Paulo. O governador Franco Montoro, que depois participaria da fundação do PSDB no final dos anos 80, já durante o processo constituinte, o governador Franco Montoro assume o compromisso de liberar o metrô, de liberar o transporte público para permitir que as pessoas fossem, naquele feriado de 25 de janeiro, dia da fundação da cidade de São Paulo, tivessem presentes na Praça da Sé e ali fosse o primeiro ato unitário da campanha das diretas. De fato, na Praça da Sé, naquela tarde chuvosa, 300 mil pessoas se concentraram. E no palanque estava presente Lula, estava presente Franco Montoro, estava presente Fernando Henrique, estava presente Mário Covas, estavam presentes Ulisses Guimarães, estavam presentes artistas, estavam presentes intelectuais, líderes sindicais. E ali começou a campanha das diretas. Uma agenda de mobilização que se estenderia de janeiro até abril de 1984, até o dia da votação da emenda Dante de Oliveira, que seria votada, ironicamente, no dia 25 de abril de 1984,
10º aniversário da queda da ditadura salazarista em Portugal. Durante 3 meses o país vive a maior mobilização da sua história, com gigantescos comícios, praticamente todos os dias, nas principais capitais e cidades do país, atingindo seu auge nas mobilizações finais do Rio de Janeiro, que reuniu mais de 500 mil pessoas, alguns falavam em 700 mil pessoas reunidas na Candelária, no Rio de Janeiro, sob o comando do governador do Rio, então, Leonel Brizola, e o ato final da campanha das diretas em São Paulo, no dia 16 de abril, no Anhangabaú, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas pelas diretas já. Em que pese essa fortíssima mobilização popular que divide a oposição liberal, que divide os meios de comunicação, com jornais importantes como a Folha de São Paulo assumindo a campanha das diretas, apoiando a campanha das diretas, em que pese essa gigantesca frente pelas diretas que encanta e mobiliza o país, a ditadura ainda tinha força parlamentar e conseguiu derrotar a emenda Dante de Oliveira. Derrotou a emenda Dante de Oliveira não por ter mais votos contra a emenda do que a favor, mas porque ela forçou a abstenção, com a retirada de deputados do plenário da Câmara e impediu que atingisse o quórum necessário para aprovar a emenda Dante de Oliveira. Com a derrota da emenda Dante de Oliveira, a campanha das diretas sofre um rude golpe e a transição conservadora, a transição por cima do regime militar, conquista um objetivo importante: impedir no parlamento a vitória da emenda que levaria às diretas já. Esse resultado da votação do dia 25 de abril de 1984 divide o campo das diretas já. Um setor, que era o setor que antes paquerava o regime militar, que buscava uma negociação com o regime militar para encontrar uma saída por cima, um setor do campo das diretas, o principal expoente novamente é o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Tancredo, que havia sido favorável à negociação com o regime militar, que depois havia sido arrastado contra a própria vontade, mas pela força das massas, a campanha das diretas. Esse mesmo Tancredo passa a defender uma negociação com o regime militar para que a transição da ditadura à democracia fosse feita através do colégio eleitoral, ou seja, que a oposição aceitasse que a sucessão seria feita pelo colégio eleitoral. O colégio eleitoral era formado pelos membros do próprio Congresso Nacional, mais representantes das Assembleias Legislativas. Era uma eleição indireta, era um modelo que a ditadura havia estabelecido para dar um ar de institucionalidade aos ditadores que assumiam o governo do país. Tancredo Neves passa a defender essa saída, que houvesse um pacto para garantir o colégio eleitoral e que no colégio eleitoral a oposição buscasse uma aliança com o setor mais moderado do regime militar, com os setores dissidentes do regime militar, então encabeçados por José Sarney e Antônio Carlos Magalhães, houvesse um pacto com esse setor para conseguir garantir a eleição de um presidente oposicionista no colégio eleitoral. O candidato da ditadura acabou prevalecendo o nome de Paulo Maluf, depois um contencioso interno no regime militar que o divide e que empurra setores para a aliança com Tancredo Neves. Paulo Maluf disputaria sua eleição contra Mário Andreasa e outros candidatos do regime militar, Aureliano Chaves e outros candidatos do regime militar que conflitam entre si. Paulo Maluf conquista a maioria dos delegados do partido da ditadura e os setores que são derrotados acabam fortalecendo uma dissidência, a dissidência que viria a fundar o Partido da Frente Liberal, hoje DEM, e que era naquele momento o grande aliado de Tancredo Neves para disputar o colégio eleitoral. Tancredo dirige essa alternativa, negociar pela via do colégio eleitoral. Essa alternativa paulatinamente vai ganhando o apoio de setores de esquerda, do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, do Movimento Revolucionário 8 de Outubro e outras organizações de esquerda que vão se afastando da campanha das diretas e buscando um pacto entre a oposição, entre setores progressistas, a oposição liberal dirigida por Tancredo Neves e setores dissidentes da ditadura para ganhar a transição dentro do colégio eleitoral, com todos os pactos que isso significava, com todos
os compromissos que isso representava. Outro setor da oposição, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, mas com apoio durante um longo período de liberais combativos como Ulisses Guimarães, e o apoio de lideranças democráticas radicais, como o hoje senador Roberto Requião, que está atualmente no final do seu mandato. Esse outro setor da oposição liderado pelo PT defende a manutenção da campanha das diretas, que a campanha das diretas devia ser mantida e que a única saída possível democrática para o país era a conquista de eleições para presidente da República. Prevalece no país o acordo que levaria ao colégio eleitoral. A campanha das diretas sofre novas derrotas ao longo do ano de 1984. E essa derrota da campanha das diretas acabaria por fazer prevalecer na transição da ditadura à democracia uma via conservadora. O que é uma via conservadora? Controlada pelas mesmas elites que haviam dado o golpe de Estado de 64. Uma via que não levava ao desmonte do aparato repressivo, que não levava aos tribunais os responsáveis pelos assassinatos e pelas torturas, que mantinha o monopólio dos meios de comunicação, que não colocava em questão os grandes monopólios financeiros, industriais e agrícolas que haviam sido beneficiados pelo regime militar. Uma via conservadora que criava um regime de democracia liberal, mas não atendia os direitos econômicos e sociais do povo, não abria o Estado para a participação popular, não restringia ao máximo possível a participação do povo nas decisões políticas. Por essa razão, especialmente o Partido dos Trabalhadores, que foi favorável à manutenção da campanha das diretas, e não esteve sozinho nessa batalha, como eu já disse, figuras importantes da oposição liberal como Ulisses Guimarães mantiveram a bandeira das diretas, o PDT de Leonel Brizola, até uma certa etapa, também apoiou a continuidade da campanha das diretas, mas quando ocorre o colégio eleitoral, a via conservadora era completamente hegemônica. Praticamente todos os setores da oposição progressista se alinham à oposição liberal e participam do colégio eleitoral para apoiar a chapa Tancredo Neves e Sarney e construir a chamada Nova República. Apenas o Partido dos Trabalhadores fica fora desse acordo, além de outros grupos menores, dissidências do Partido Comunista Brasileiro e do Partido Comunista do Brasil, por exemplo, que apoiam a posição do PT de boicotar o colégio eleitoral, romper com a oposição liberal burguesa, ser oposição à Nova República e construir uma via independente para a esquerda brasileira. Mas isso já é outra história. Uma história que foi decidida na batalha da campanha das diretas. Batalha essa que foi fundamental para a redemocratização, mas que também foi o território no qual a via conservadora predominou sobre a via democrática. Encerro aqui minha exposição de hoje. Antes de darmos por encerrado o programa, duas mensagens importantes. A primeira, façam sua inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar e assistir as edições anteriores do 20 Minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários, até para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários ao desenvolvimento de um jornalismo de qualidade e independente, para que nós possamos ter os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a mídia de direita. As informações sobre a assinatura solidária e os canais para realizá-la vocês poderão encontrar no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Quero agradecer a audiência dos que nos acompanharam até aqui e voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira com o 20 Minutos Nacional. Até lá e um grande abraço.